Você sabia que a traição de um político pode mudar o rumo de um projeto que poderia trazer justiça ao Brasil? O presidente da Câmara, Hugo Motta, abandonou a anistia aos presos do 8 de janeiro, e isso levanta questões profundas sobre a integridade da política brasileira. Vamos entender o que está por trás dessa decisão e como a esquerda está prejudicando o nosso país. Traição! O presidente da Câmara, Hugo Motta, ele abandonou a anistia aos presos do 8 de janeiro e disse a aliados agora que a chance dele pautar o projeto é zero. Não durou nem 2 meses, gente, a postura sensata do Hugo Motta, que ele demonstrou assim que ele se tornou presidente da Câmara. Na semana em que ele foi eleito, Motta disse que as penas dos réus do 8 de janeiro eram exageradas e que as pessoas que não fizeram nada estavam presas e condenadas injustamente. E disse que essa situação deveria ser revista, dando esperanças para toda a direita de que ele pautaria o projeto de anistia. Não só para a direita, para todo mundo que busca justiça, ele trouxe esperança. Agora, depois de um jantar na casa de Alexandre de Moraes e de vir à tona uma delação que imputa a ele corrupção, aí o Motta deu um triplo twist carpado e agora ele teria dito aliados, no contexto da viagem para o Japão, que a chance dele pautar o projeto da anistia agora é zero. Sendo que o Bolsonaro garantiu os votos da direita para a eleição do Motta em um acordo em favor justamente do quê? Da anistia. Por que essa mudança do Motta, hein? Fica aqui comigo que eu vou te explicar a razão disso e também vou te mostrar qual que é o placar atual do projeto da anistia na Câmara, porque mais de 80% dos deputados já responderam se eles apoiam ou não apoiam a anistia. E eu vou te dizer ainda qual que é a solução para esse problema todo que está nas mãos do Motta, por incrível que pareça. Bora lá então. Deltan, mas então por que o Hugo Motta abandonou a anistia? Desde ontem está saindo na imprensa que o Hugo Motta disse para os aliados que não há motivo para pautar agora o projeto. Porque se ele fizer isso, ele vai sofrer um desgaste na relação dele com Lula, com quem ele está viajando, com quem o Motta agora está lá no Japão, e também para evitar um desgaste maior ainda com o Supremo Tribunal Federal. Só que tem um outro fator aí nessa história. O Hugo Motta ele foi recentemente mencionado em uma delação premiada de um empresário, que afirmou que o Motta pediu 10% de comissão, ou seja, de propina, do valor de uma emenda parlamentar enviada pelo próprio Motta. Ou seja, ele foi delatado por supostamente desviar dinheiro público. Aí dá pra gente entender que o medo do Motta de ter um desgaste com o Supremo não é necessariamente institucional, mas sim um medo de o Supremo usar uma investigação criminal contra o Motta em retaliação caso ele paute esse projeto. Ou seja, o Supremo tem uma espada sobre a cabeça do Motta e o tribunal pode soltar essa espada a qualquer momento, o que só se torna ainda pior agora que o STF mudou a regra sobre o foro privilegiado, mantendo a sua competência para julgar autoridades mesmo depois do fim do mandato. O que significa dizer, gente, que se o Motta não se reeleger ano que vem, ou se ele decidir sair da política, o Supremo ainda assim vai ser ele que vai poder julgar e condenar o Motta. Ainda assim o Supremo vai manter esse instrumento de pressão contra o presidente da Câmara. O Supremo, basicamente, ele encurralou, ele enquadrou, ele deu um checkmate em todo o Congresso com essa decisão que mudou a regra do foro privilegiado e que aumentou o poder do tribunal de controlar os mandatos dos parlamentares. E se isso está te ajudando a entender o que está acontecendo, razões ocultas por trás das decisões, o placar da anistia está sendo levantado agora pelo Estadão, que já falou com 420 dos 513 deputados, ou seja, com 82% da Câmara dos Deputados. Daqueles que foram ouvidos, mais de 1/3 apoia a anistia aos presos do 8 de janeiro, ou seja, já existem 191 votos a favor da anistia, um número mais do que suficiente para que o projeto seja pautado e com urgência, ou seja, em regime de urgência, lá na Câmara dos Deputados e vá direto ao plenário, sem passar pelas comissões. E para ser aprovado é preciso que pelo menos 257 deputados estejam presentes em sessão e aí, estando mais de 257, pode ser aprovado com maioria simples, ou seja, com a maioria das pessoas presentes. Estamos, portanto, gente, a apenas 67 votos de uma maioria absoluta. Agora você sabe como que o Motta vai pautar o projeto e a gente vai conseguir esses votos que estão faltando? Apenas de um jeito, com a pressão das ruas, com a pressão das redes sociais. Essa é a única coisa que o Congresso tem medo quando a gente fala de opinião pública.
Se o povo for pra rua em massa, se o povo se manifestar pela anistia, se as pessoas pedirem nas redes sociais, replicarem isso, o Congresso não vai ter opção a não ser ouvir a voz do povo. Mas, Nilton, como que a gente resolve o medo do Mota, do STF, da investigação? É fácil, é só acabar com o foro privilegiado, algo que já passou no Senado. E tá onde? Exatamente na Câmara. Ou seja, o próprio Mota ele tem o poder de resolver o seu próprio problema. Isso tiraria o imenso poder que o STF tem de chantagear não só o Mota, mas outros deputados e senadores. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Pro Mota, o que você acha que é melhor? É ter o seu caso lá no STF, onde o STF pode chantagear ele, mas com que ele pode negociar usando o poder que ele tem? Ou é ter o caso na primeira instância e ter um julgamento justo? É inacreditável! Eu achei tweets do ministro Flávio Dino atacando, criticando, xingando o Bolsonaro. É esse o juiz imparcial que vai julgar o Bolsonaro lá no Supremo? Ontem eu entrei no perfil do ministro Flávio Dino lá no X para ver tudo que o ministro Flávio Dino já escreveu um dia na vida sobre Jair Messias Bolsonaro. E qual não foi a minha surpresa ao encontrar vários tweets de Flávio Dino detonando o Bolsonaro, xingando o Bolsonaro, acusando o Bolsonaro de crimes. E pior, prometendo que um dia Bolsonaro seria punido pela PGR e pelo Supremo. Parece que esse dia chegou, né, Flávio Dino? E olha só que coincidência, quem que tá lá no STF para punir o Bolsonaro? Justamente você, que disse que isso ia acontecer. Você que sempre demonstrou uma animosidade pessoal fora do comum contra o Bolsonaro. Gente, o surpreendente aqui não é que o comunista Flávio Dino tenha escrito isso sobre o Bolsonaro. O surpreendente é que ele não tenha apagado esses tweets. O surpreendente ainda é que ele não tenha sido declarado suspeito pelos outros ministros, por uma questão de credibilidade do tribunal. Pois bem, ele não apagou, o Supremo não declarou Flávio Dino suspeito e eu printei tudo. Eu salvei os links e eu fiz um fio ontem lá no X que já viralizou contando toda essa história. E eu vou mostrar pra você agora. E tem um detalhe importante aqui que pode ter repercussões pro julgamento do caso, e isso eu vou te contar depois de eu te mostrar os tweets agora. Traição. O presidente da Câmara, Hugo Mota, abandonou a anistia aos presos do 8 de janeiro e afirmou a aliados que a chance de pautar o projeto é zero. Em um jantar com Alexandre de Moraes, Mota mudou sua postura, que antes trazia esperança à direita. Agora, ele teme um desgaste com o Supremo Tribunal Federal, especialmente após ser mencionado em uma delação que o implicou em corrupção. O STF, com suas novas regras sobre foro privilegiado, se tornou uma espada sobre a cabeça de Mota, controlando não apenas ele, mas todo o Congresso. A solução? Acabar com o foro privilegiado e pressionar o Congresso para que ouça a voz do povo. Sei lá, vamos ver quais são esses xingamentos, esses ataques? Vamos para o que talvez seja um dos mais graves de todos eles, algo que mexeu comigo. Olha só, o Flávio Dino prometendo que o Bolsonaro um dia vai ser punido pela PGR e pelo STF, que hoje ele integra. Isso é surreal. Olha lá o Flávio Dino, em 2014, ele dizendo: esse disparate chamado Bolsonaro há muito tempo demanda alguma providência da Câmara. Nada foi feito, então o PGR e o Supremo farão. E hoje o Dino tá lá para fazer o que ele tanto queria que acontecesse. Isso aqui é surreal. Isso aqui mostra um viés imenso desse julgamento. Vamos avançar pro segundo. Tem muita coisa pra gente ver. 2. Flávio Dino chamando Bolsonaro de o maior aliado do coronavírus do nosso país. Coronavírus que matou muita gente. Ele tá dizendo aqui basicamente que o Bolsonaro é aliado da morte, de praticar mortes. Isso aqui também é uma agressão sem tamanho. Olha lá, 163 mil mortos no Brasil e Bolsonaro fala que ganhou. Qual a vitória? O atraso de uma possível vacina? Bolsonaro continua a ser o maior aliado do coronavírus no país. Vamos pro próximo. 3. Dino xingando Bolsonaro de medíocre, de fraco e de omisso. Diz o Flávio Dino: fui deputado federal e posso afirmar que o Bolsonaro era um parlamentar medíocre, fraco, omisso. Fui relator de leis importantes para a segurança pública e combate ao crime. Bolsonaro nunca participou, nunca trouxe alguma proposta, não tem a mínima condição de dirigir o Brasil. Olha o que ele pensa do Bolsonaro. Você acha que essa pessoa vai querer abrir espaço para que o Bolsonaro volte a ser candidato, volte a ser presidente? Ha, resposta tá dada. Vamos pro próximo. 4.
Flávio Dino dizendo que Bolsonaro se inspira na ditadura militar com o objetivo de liquidar a independência do judiciário e amordaçar o STF. A ditadura militar, diz Flávio Dino, editou o Ato Institucional número 2 em 1965, dizendo que o STF ia se compor de 16 ministros. E aí ele vem e diz: essa é a inspiração de Bolsonaro e seus asseclas para liquidar a independência do judiciário, ampliar o STF para amordaçá-lo. Vamos pro próximo. 5. Flávio Dino agora dizendo que o Bolsonaro ameaça a democracia e que o Brasil deve se livrar do Bolsonaro. O que será que o Flávio Dino vai fazer lá no Supremo, hein? O que vocês acham? Quem começou o debate com absurdas agressões pessoais? Bolsonaro. Quem implantou candidatos laranjas para tumultuar o debate? Bolsonaro. Quem ameaça a democracia, o presidente da Justiça Eleitoral? Bolsonaro. De quem que o Brasil deve se livrar no domingo? Alguma dúvida? Essa é a opinião do Flávio Dino. Ele que quer se livrar do Bolsonaro. Vamos pro próximo. 6. Flávio Dino dizendo que o Bolsonaro agride a verdade. Olha lá, Bolsonaro já agrediu o Bonner, imprensa, o Supremo, o TSE e, mais grave, agride a verdade em cada frase que ele consegue interpretar. Ou seja, tá chamando que o Bolsonaro de mentiroso quanto mais. Será que ele vai tomar em consideração as alegações da defesa? Será que ele tem isenção para considerar a palavra o depoimento do Bolsonaro como alguém que está sendo acusado e vai prestar suas explicações? O que você acha? Vamos avançar. 7. Flávio Dino criticando Bolsonaro por indultar Daniel Silveira e cogitar indultar Roberto Jefferson. Flávio Dino dizendo: um absurdo completo que o bolsonarismo cogita em dar indulto para o criminoso Roberto Jefferson, que acaba de agredir a ministra Carmen Lúcia do STF e todas as mulheres. Mais um indulto inconstitucional, como o daquele outro deputado criminoso protegido por Bolsonaro. Vamos avançar. 8. Flávio Dino diz que o Bolsonaro tem facções, ou seja, ele está acusando aqui o Bolsonaro de ser líder de organização criminosa. Quem tem facção é a organização criminosa, é PCC, é Comando Vermelho. Então, olha o nível do Flávio Dino da animosidade em relação ao Bolsonaro. Ele dizendo: Lula venceu o debate, mostrou que fez muitas obras e Bolsonaro nenhuma. Que aumentou o salário mínimo, Bolsonaro não. E Lula falou de meio ambiente, Amazônia, papel do Brasil no mundo. Restaram ao Bolsonaro suas ficções e suas facções. Esse é o Flávio Dino. Vamos avançar. 9. Flávio Dino considerando Bolsonaro preconceituoso e dizendo: Bolsonaro mostrou todo o seu preconceito com favelados e pobres, equiparando-os a bandidos. E Lula mostrou isso muito bem. Gente, você acha que o Bolsonaro tem preconceito com favelado e pobre? Claro que não. Claro que isso é uma mentira deslavada. Será que Flávio Dino foi parar no inquérito das fake news? Isso aí foi dito em 2022. Será que entrou lá, o Moraes investigou, processou o Flávio Dino? Será? Será que a PGR, alguém, polícia, ouviu, pediu medidas? Não, claro que não. E tá aí, mentindo, fake news, desinformação. Eles que dizem que querem lutar contra a desinformação, eles querem só controlar a narrativa. Isso tá muito claro, vamos pro próximo. 10. Flávio Dino usando sua carreira no judiciário para dizer que Bolsonaro alimentou o orçamento secreto. E, preste atenção, orçamento secreto tocado a rodo pelo Lula. E agora ele fica quieto. E eu questionei o Flávio Dino lá na Câmara sobre isso, e ele ficou quieto, não comentou o orçamento secreto tocado pelo Lula. Mas olha o que ele diz em relação ao Bolsonaro. Fui juiz federal por 12 anos. Fui juiz federal por 12 anos, atuei como juiz convocado no Tribunal Regional Federal por 2 anos, fui secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, sou professor de Direito há 28 anos e afirmo: nunca houve esquema tão grande de corrupção como orçamento secreto que Bolsonaro alimentou, segundo ele diz aqui. Vamos pro próximo. 11. Flávio Dino dizendo que o Bolsonaro é pai do orçamento secreto e da corrupção daí derivada. Olha o que ele diz. 1. Não existia orçamento secreto, passou a existir com o Bolsonaro no poder. 2. Quem executa orçamento secreto é o Poder Executivo, por exemplo, Ministério da Saúde e a Codevasf. 3. Conclusão lógica. Bolsonaro é o pai do orçamento secreto e da corrupção e derivada. Agora, veja a seletividade. Ele critica o orçamento secreto, e aí quando vê o Lula e faz o orçamento secreto, aí não, né, Flávio Dino? Essa é a isenção padrão Flávio Dino. Essa é a imparcialidade com que ele vai julgar o Bolsonaro, detonando o Bolsonaro, e quando o Lula faz a mesma coisa, aí não. Aí é mil maravilhas, aí é só arco-íris, nuvenzinhas, ursinhos Gummy, só alegria, né, Flávio Dino? Vamos pro próximo. 12. Flávio Dino dizendo que o Bolsonaro fala insanidades e que faz bravatas e agressões. Olha lá, algo aconteceu para o Bolsonaro estar falando tantas insanidades nessa semana. Até para os padrões dele, a taxa está tipicamente elevada.
Será medo da CPI ou do Tribunal Penal Internacional? E o trabalho nada, só bravatas e agressões. Sugerindo aqui que ele tem que ser investigado, punido, Tribunal Penal Internacional. Esse é o Flávio Dino, que é isento, imparcial para julgar Bolsonaro. Vamos pro próximo. 13. Flávio Dino repercutindo o processo criminal movido por ele mesmo contra Bolsonaro. Não é por outro, por ele. Dino apresenta queixa-crime contra Bolsonaro no STF e questiona se ele pode costumeiramente mentir. Mais uma vez, eles querem controlar a narrativa. Vamos pro próximo. 14. Flávio Dino acusando Bolsonaro e Sérgio Moro de terem projeto político de extrema-direita. Olha lá, Sérgio Moro aceitar o ministério de Bolsonaro é um ato de coerência. Eles estavam militando no mesmo projeto político, o da extrema-direita, diz Flávio Dino. Extrema-direita, colocando um carimbo neles, extrema-direita, fascistas. Esse é o Flávio Dino, como que ele vai julgar o Bolsonaro? Segue. 15. Flávio Dino dizendo que o Bolsonaro quer uma ditadura. Bolsonaro disse que quer um governo sem interferências, ou seja, uma ditadura. É da essência da tripartição funcional do Estado que os poderes interfiram uns nos outros. Gente, eles dizia isso em relação ao Bolsonaro, mas agora, quando se fala de anistia, aí eles falam, não, a anistia é uma interferência do Congresso no Supremo Tribunal Federal. Hã? Então peraí, é ou não é? Pode ou não pode interferência? Veja a incoerência, a parcialidade, os dois pesos, duas medidas. E aí eu concluo dizendo, aqui está o ministro Flávio Dino, um mês atrás, se dizendo apto a julgar a denúncia contra Bolsonaro, dizendo que não tem qualquer causa que impeça a análise técnica dos fatos relacionados ao arguente. Arguente aqui é quem está pedindo, aqui é o Bolsonaro, quem está fazendo um argumento. Imagina então se tivesse qualquer fato, qualquer causa que impedisse a análise técnica dos fatos, né? Gente, inacreditável, inacreditável. Se você acha isso importante, deixa o seu like, senta o dedo aí no joinha, no like, para mais gente ver esses absurdos. E agora me diz aí, isso aqui é uma democracia? Em que democracia do mundo que um juiz tem esse tipo de opinião sobre o réu e é autorizado a permanecer em julgamento? Em que democracia do mundo um juiz que xingou o réu de demônio, de diabo, de encarnação do mal, de representante do diabo na terra, de alinhado às hostes do inferno, do diabo, de Satanás, em que lugar no mundo um juiz que diz isso é considerado imparcial? Tem um monte de vídeo mostrando o Dino falando isso do Bolsonaro, além de todos esses tweets. Ah, só aqui em Pindorama, no Bananil, no governo bananeiro do Lula em lua de mel com o STF. Bora então compartilhar esse vídeo, senta o dedo no like com o máximo de pessoas, compartilha, copia, cola nos seus grupos para deixar cada vez mais escancarada a farsa jurídica que é esse julgamento político de perseguição ao Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal com pelo menos 3 juízes suspeitos ou impedidos. Se você se preocupa com a verdade e com o futuro do nosso país, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma análise. Vamos juntos lutar por um Brasil mais justo e livre.